Como eu já havia dito, agora eu me encontrava com 140 quilos aos 15 anos e basicamente sem nenhuma perspectiva de melhora ou de emagrecimento, né? Eu tinha desistido de tentar melhorar. Todas as vezes que eu tinha tentado, eu ficava meses numa dieta restritiva, emagrecia ali 3 quilos, né? Meses de dieta sofrida, 2, 3 quilos. Eu já tinha dificuldades práticas na vida, não conseguia andar por muito mais do que um quarteirão. Já tinha encarado que esse era o meu destino, esse era o meu futuro, que jamais nenhuma mulher se interessaria por mim. Eu não tinha vaidade nenhuma, não tinha nenhum interesse pelo mundo real. Ainda quando eu tinha 15 anos, a natureza decidiu me presentear com uma virose. Eu praticamente fiquei 3 semanas sem conseguir dormir. Eu tinha diarreia a cada 20 minutos, no máximo estourando, e eu tinha cólica intestinal 100% do tempo. Não é modo de falar, eu não conseguia dormir por conta disso. Eu fiquei praticamente em jejum essas 3 semanas, eu não conseguia comer, piorava as dores, né? Depois de umas 3 semanas eu comecei a devagarinho voltar a comer, e depois de um mês mais ou menos eu voltei a ir pra escola. Vale ressaltar que nessa época não tinha WhatsApp, não tinha rede social, que nem tem hoje, então quando uma pessoa deixava de ir na escola ela sumia, né? Ninguém tinha notícias dela. Quando eu voltei pra escola, magicamente uma roda de pessoas veio assim e, cara, onde você tava? Você ficou um mês sumido, você tá magro, você tava num spa, porque evidentemente eu fiquei um mês em jejum, né? Eu tinha emagrecido muito. E aí todo mundo tava, nossa, você emagreceu pra caramba, você tava fazendo spa, alguma coisa, você ficou internado. Isso me trouxe uma sensação muito maravilhosa que eu não tinha, nem lembro desde quando, uma sensação de pertencimento, sabe? Tantas pessoas ao meu redor assim e tipo preocupadas comigo, né? Coisa que pra mim jamais aconteceria. E mais, né? Eu tava sendo elogiado, as pessoas estavam falando que eu tinha emagrecido, que eu tava magro, apesar de, eu não lembro, devo ter perdido uns 20 quilos assim em coisa de um mês. Continuava muito obeso, né? Pesava ali 120 quilos pra um cara de 1,60 m, era ainda enorme. Mas aquilo eu falei, nossa, eu fiquei muito feliz, né? Eu já usava roupas largas, né, pra esconder meu corpo, mas aí elas ficaram mais largas ainda. Eu lembro até que minha mãe me deu ela me levou pra comprar uma camiseta. E pela primeira vez, desde também não lembro quanto tempo, eu comprei uma camiseta que eu achei bonita, não porque ela servia, mas porque ela era bonita. Aquilo era praticamente inédito pra mim, eu nem lembro há quanto tempo aquilo não acontecia. Talvez nunca tenha acontecido. Com certeza você tá pensando, ah, já sei, Carlos, aí você aproveitou e continuou emagrecendo, né? Não. Meu corpo tinha mudado, mas a minha mente continuava exatamente a mesma. Conforme eu fui melhorando, fui voltando a poder comer e tal, minha vida voltou a ser exatamente a mesma coisa que era. Milkshake, comer porcariada, vivia naquele jogo, não saía nada e tal. Sem perceber eu voltei a engordar e engordei tudo de novo, talvez até um pouco mais. Até que então, um dia eu fui sair pra alguma coisa que eu nem lembro, fui colocar aquela camiseta que eu tinha comprado, né, aquela que tava bonitinha, servindo e tal. Qual foi a minha surpresa quando eu, na frente do espelho do meu guarda-roupa, coloquei a camiseta e ela tava me esturricando, tava apertada e eu não conseguia me mexer dentro dela. Eu olhava meu corpo todo amassado dentro dela. E aquilo me dá falta de ar só de lembrar disso. Aquilo começou a me dar um ataque de nervo. Eu comecei a puxar ela pra largar. E aí puxava na barriga, puxava no peito, e puxava em tudo que é lugar. E aí eu tava na frente do espelho com aquela camisa me apertando. Me deu realmente um ataque de raiva. Eu comecei a rasgar a camisa inteira. Durante uns 10 anos da minha vida, ou mais talvez, até então, é como se cada ofensa, se cada coisa falada, cada momento de sofrimento fosse pegando uma pá de cimento e jogando em cima de um muro, em cima de uma construção super bem feita, um alicerce emocional que ia escondendo alguém dentro de mim que eu nem sabia que existia. Esse ataque de raiva foi como se fosse uma explosão de dinamite que destruiu todos esses muros, abrindo espaço para esse alguém lá de dentro, totalmente com zero autopiedade, e que ia surgir para acabar com essa festa toda. Ainda ali, olhando pro espelho, eu lembro que eu falei, eu vou emagrecer, eu vou ficar magro. E aí, automaticamente, a minha mente, numa tentativa desesperada por tentar novamente jogando aquele muro por cima dessa minha característica mental de perseverança, tentava argumentar para me dissuadir de qualquer forma, mas dessa vez eu não ia mais ouvir. Eu tinha resposta para qualquer argumento que minha mente me desse naquele momento. Ah, mas você não vai ter grana para fazer dieta que tem que fazer, precisa comprar isso e aquilo. Dane-se, eu vou parar de comer. Ah, mas e exercício físico? Tem que fazer exercício físico, você não aguenta nem andar um quarteirão? Dane-se, eu ando um quarteirão, paro, descanso, ando mais um, paro, descanso, até eu andar a cidade inteira. Ah, mas
cara, não tem mais conversa, agora eu vou emagrecer e ponto final. E assim foi. Eu não tinha nenhum conhecimento que eu tenho hoje sobre dieta, sobre treino, sobre nada. Eu não sabia que dava para emagrecer sem ter um décimo desse sacrifício todo que eu ia começar a fazer. Eu não tava nem aí se isso era saudável ou não. Eu tinha decidido e era isso que eu ia fazer, porque agora eu era livre. Ter fome o tempo todo virou praticamente uma meta pra mim. Gastar o máximo de calorias o tempo todo que eu conseguisse era uma meta pra mim. Eu ficava praticamente sem comer, eu vivia de salada, de frango. Tudo que eu fazia, podia fazer a pé o tempo todo. Meu peso começou a despencar, evidentemente, né? Eu comecei a fazer musculação, com o tempo eu fui ganhando condicionamento físico. Nessa época, um professor da academia que eu fazia na época, o Fernando, um cara que acabou virando um puta amigo meu e talvez um dos únicos que me incentivava pra caramba e botava fé em mim. Eu lembro que na academia ele sempre ficava na minha cabeça: Carlão, você precisa emagrecer, cara. Eu falava: meu, mas eu já emagreci, tipo, 30 quilos. Ele: não, mas tem que emagrecer mais, tem que secar e tal. E cara, eu acho que eu nunca falei isso pra ele, mas ele foi importante pra caramba nessa minha trajetória toda. Porque ele me arrastava pras aulas de jump dele, eu ia na academia e ele que ficava me passando os treinos. Eu tava na esteira, ele me acelerava a esteira e mandava eu ficar lá. E quando eu tava em casa, chegou num ponto em que se eu estivesse assistindo filme, no intervalo eu ficava fazendo polichinelo, eu ficava fazendo abdominal. Eu queria gastar caloria o tempo todo. Eu precisava jogar pra fora toda essa raiva que eu fiquei guardando todos esses anos. Eu tava queimando junto com calorias. Eu comprei aquelas tornozeleiras de 5 quilos e eu comecei a andar só com tornozeleira. Eu estudava debaixo, lá no fim de uma ladeira. E era mais de 1 quilômetro para subir até o topo dela, e ao invés de ônibus eu subia a pé, aquela puta ladeira com tornozeleiras de 5 quilos. Em mais ou menos 1 ano e meio eu já estava pesando 80 quilos mais ou menos. Eu lembro que a minha meta era abaixar dos 80, eu consegui bater os 78, 79. Nessa época eu já tinha mais amigos, já estava com 17 anos, tinha uma banda, eu já tinha gastado muito dessa raiva, então eu comecei a dar uma relaxada, comecei a sair, bebia com os amigos, comia lanche, arregaçava. Então, meu peso acabou dando uma subida de novo, né? Aquele tal efeito sanfona. Assim que acabou esse processo de raiva todo que eu tinha. Até porque, embora eu fosse feliz com tudo que eu tivesse conquistado, né? Agora eu tinha qualidade de vida, agora eu conseguia me exercitar, eu saía, eu tinha uma vida relativamente normal. Uma coisa me pegava, eu não tinha o corpo estético. E eu nunca ia ser o cara que ia ser bonito, né? Que ia ter um corpo bonito. Porque eu tinha emagrecido muito, então aquela pele que sobrou da minha barriga ia quase até o meio da minha coxa. Meus peitos iam quase até o umbigo. Então eu comecei a dar uma relaxada. Eu nunca parei de treinar, eu realmente peguei gosto por isso e provavelmente eu nunca mais vou parar. Mas eu começava a relaxar na dieta, porque meu dilema começou a virar me esforçar muito para ter um corpo feio ou viver meio que ok e ter um corpo um pouco mais feio só, né? De qualquer forma, independente do quanto eu me esforçasse, na época eu já tinha um pouco de massa, tinha uma massa magra um pouco acima do padrão, mas então as pessoas olhavam e falavam: nossa, o cara é forte e tal, mas inevitavelmente se numa piscina alguma coisa eu tirasse a camisa, causava aquele clima de surpresa e uma coisa meio constrangedora. E aí a minha mente me pegava e jogava de novo aquela informação histórica da minha obesidade passada, né? É o que acabava me pegando o emocional. E aí é que eu lembrei de um filme do o Professor Aloprado, em que tem um cara com obesidade mórbida e ele fala no final, né, que uma garota com a qual ele está se relacionando, ele fala para ela: ó, eu vou emagrecer, mas eu sempre vou ser gordo. Não tem como eu deixar de ser totalmente, né, ter um corpinho normal, mais ou menos isso. E aí foi isso que eu meio que pensava, né, eu falava: cara, não tem... Tipo assim, tinha uma obesidade, eu era enorme, cara. Não tem como eu ser um cara normal que não vai ter pro resto da vida, aquele estigma do ex-gordo, sabe? Eu tinha qualidade de vida, eu conseguia me exercitar, conseguia fazer coisas legais, tava magro, mas eu nunca ia ter um corpo bonito, eu nunca ia me sentir à vontade na praia, não importa o quanto eu me esforçasse para isso. Isso era uma coisa que não dependia de mim, o resultado final não dependia de mim, dependia de fatores que eu não podia controlar. Foi aí então que eu entrei na faculdade em 2011, e aí lá, cara, tinha muita festa, eu bebia pra caramba, comia porcariada. E adivinha, com pouco tempo eu tava com 113 quilos de novo. Claro que minha composição corporal era totalmente diferente da primeira vez que eu pesei 140, né? Com 140 eu era uma criança, eu tinha 1,50 m, 1,60 m, não tinha nada de massa muscular. Com 113 quilos eu tinha massa muscular. Não era obeso, mas eu era gordo. Ou como a gente chamava de fordo, né? Forte com gordo. Foi aí que em 2012 entrou o segundo divisor de águas na minha vida. Um acontecimento que fez com que depois disso eu nunca mais desistisse de nada que eu começasse e que sempre buscasse evoluir, não importa o que aconteça.
Como eu havia prometido, esse segundo divisor de águas eu vou te contar na última parte da minha história, no vídeo de amanhã. Galera, deixa o like, compartilha esse vídeo com quem você puder, me ajudem a levar essa mensagem, se inscreve no canal e clica no sininho para receber o vídeo amanhã. Abraços, até amanhã.